Olá, muito boa tarde a todas, a todos que já estão connosco hoje. Estamos a aguardar 5 minutinhos mais. Falta-nos aqui uma oradora e a nossa animadora da Realimentar, que estão mesmo a chegar, mas peço a vossa compreensão e a vossa paciência, 5 minutinhos mais para começarmos às 3 horas então. Até já. Olá a todos que, entretanto, se juntaram a nós desde a última vez que demos aqui um olá, uma primeira boa tarde. Nós vamos começar às 3 horas, portanto, em uns minutinhos mais. Estamos só a aguardar uma das nossas oradoras, que estava aqui com algumas dificuldades relativamente ao vídeo, a conseguir a câmara de vídeo, mas estamos a tentar resolver para começar à hora exata, tal como nos anteriores, está bem? Até já.
Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Penso que nos falta ainda Flávia Castro juntar-se a nós, está com algumas dificuldades com informáticas, já esteve connosco, mas caiu a ligação. Ela está nos últimos instantes para se juntar, mas eu tomaria a liberdade de irmos iniciando, primeiro porque realmente temos feito muita questão de começar no horário certo, e além disso sabemos que uma das nossas convidadas hoje tem mesmo de sair às 4h30, impostergavelmente, por isso vamos tentar começar a nossa sessão de forma que tenhamos o tempo necessário para as questões, para o diálogo com todos os participantes e todas as participantes que estão connosco hoje. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesta sessão hoje, que é a quinta deste ciclo do Conversas à Mesa, este quinto intercâmbio internacional. Como saberão os que já participaram nas anteriores, este ciclo está a ser dinamizado no âmbito do projeto Alimentação é Direito, pela Actuar, pela FIAN Portugal e pela FIAN Noruega, com o apoio da Realimentar, a rede portuguesa para a soberania e segurança alimentar e nutricional aqui em Portugal. Para aqueles que ainda não conhecem este nosso projeto, ele visa promover a literacia sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas aqui em Portugal e fortalecer as capacidades da sociedade civil para que possa influenciar de uma forma efetiva a geração de mudanças políticas. Portanto, em última análise, a proposta é esta mudança de políticas. Para tal, consideramos que é absolutamente imprescindível uma abordagem multidimensional deste tema, aliás temos insistido bastante nisso em todas as sessões, a razão pela qual temos acabado por enfatizar diferentes elementos, diferentes prismas nas diferentes sessões. Portanto, como se lembrarão, começámos com o tema da agricultura familiar na primeira sessão, depois as pescas, na terceira sessão sobre nutrição, desigualdades e saúde, e na quarta sessão o poder local, o papel do poder local nestas discussões, de forma a assegurar sistemas alimentares sustentáveis. No final de todas estas sessões, contámos com a participação de um membro da Realimentar, a Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que animaram as nossas discussões. Portanto, na primeira sessão esteve connosco a Isabel Magalhães, da Confederação Nacional da Agricultura, na sessão sobre a agricultura familiar, a Rita Sá, da WWF Portugal, esteve connosco na segunda sessão, Humberto Vitorino, da Saúde em Português, na terceira sessão, e finalmente na semana passada tivemos connosco a Patrícia Alegria, do projeto Alimentação, em que a Actuar é parceiro. Hoje contamos com a nossa colega Patrícia Fonseca. Boa tarde, Patrícia, da Fundação Fé e Cultura, FEC, também membro da Realimentar, que vai animar e estimular este nosso debate. No painel de convidados, ou de convidadas, porque hoje é a nossa primeira sessão integralmente feminina, somos só oradoras, facilitadoras, animadoras. Teremos connosco a Maria Custódia Correia, coordenadora nacional da Rede Rural Nacional aqui em Portugal, Maria Emília Pacheco, ex-presidenta do Conselho Brasil, integrante da Articulação Nacional da Agroecologia no Brasil, e a Flávia Moura Castro, do IFOAM International. Portanto, este será o nosso riquíssimo painel hoje à tarde. Muito boa tarde a todas. Eu sei que Maria Emília está com algumas dificuldades com o vídeo também. A Flávia está a chegar ao nosso grupo. Estava aqui a tentar confirmar se ela já estaria connosco. A Flávia também já está e já está com a imagem e tudo. Olá Flávia, boa tarde. Portanto, temos realmente um leque muito rico hoje à tarde. Será sem dúvida nenhuma uma ótima discussão. Muito obrigada a todas as nossas convidadas, à nossa animadora, que apesar destas dificuldades acrescidas nestes momentos de conciliação da vida pessoal, profissional, familiar, enfim, acabaram por conseguir participar nesta partilha hoje, neste intercâmbio internacional, Covid-19, o fim do arco-íris alimentar, que pretende discutir, ponto de interrogação, atenção, que pretende discutir em que medida a pandemia, a crise vão impactar, e aqui os anos ou estarão a impactar já efetivamente o acesso da maioria da população a alimentos de qualidade nutricional diferenciada, como sejam os produtos biológicos, indicações geográficas, denominações de origem protegida. Enfim, cada uma das nossas convidadas vai ter, como sempre, 10 minutos, cerca de 10 minutos. Após as apresentações
apresentações, a Patrícia Fonseca vai animar a nossa sessão com uma questão da Realimentar e depois das respostas das convidadas abriremos a discussão para os restantes participantes. Portanto, por favor, coloquem as vossas reflexões, vão colocando as vossas reflexões, as vossas questões no espaço do Questions and Answers, na barra inferior do vosso monitor, e nós deste lado vamos, como sempre, tentar assegurar que todas essas questões, ou pelo menos a maioria delas, em função dos tempos que venhamos a ter, tenham resposta. Portanto, nós começaríamos com a Custódia Correia, da Rede Rural Nacional de Portugal. Muito boa tarde, Custódia. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo interesse desde o primeiro momento em que o convite foi feito para participar neste nosso intercâmbio. A Custódia é coordenadora nacional da Rede Rural Nacional e chefe de Divisão de Diversificação Agrícola, Formação e Associativismo da DGADR, da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. É licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora e é mestre em Produção Vegetal pela Universidade Técnica de Lisboa, pelo ISA, Instituto Superior de Agronomia. Colabora, entre outras, com a Rede Europeia de Desenvolvimento Rural e com a Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas. Custódia, tem sido discutida em várias sessões anteriores, a pandemia Covid-19, a crise económica decorrente que já estamos a sentir, estão já a limitar o acesso a alimentos de qualidade a um número crescente de pessoas. Isto no momento em que a maioria da população mais precisaria de ampliar esse acesso pela relação evidente entre a qualidade nutricional da alimentação e a questão da saúde. Num setor onde os processos psicológicos e interações sociais têm um papel central, como estes que nós presenciamos, a adaptação às condições sociais e ambientais dos contextos locais é absolutamente crítica. A pobreza em crescimento é um tema que foi muitíssimo debatido na terceira sessão deste ciclo Conversas à Mesa, em que a APN, a Ordem dos Nutricionistas, a Elizabeth Recino do Brasil estiveram a participar connosco. Esta pobreza em crescimento, que já é uma evidência, exige uma intervenção para viabilizar o acesso a alimentos de qualidade nutricional adequada aos grupos mais vulneráveis. Custódia, é possível que a crise económica decorrente desta crise sanitária venha a aumentar este fosso que já existe no acesso a qualidade diferenciada, a alimentos de qualidade diferenciada, em linha com os resultados do FISAS, do Fórum sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis, em que várias de nós participámos. Em julho passado, em Idanha Nova, destacámos o papel da agroecologia nas suas múltiplas dimensões e abordagens como uma resposta aos processos de transição alimentar, face a estes desafios que se colocam aos agricultores familiares e muito particularmente face a esta proximidade entre a produção e consumo. Então, neste cenário, esta intervenção política urgente de que falamos há pouco, pode passar pela promoção da agroecologia no seu sentido mais amplo, como uma alternativa para a produção agrícola em Portugal. Deixo as questões já à Custódia. Custódia, 10 minutos para a tua exposição. Ora, antes de mais agradecer o convite à atuar. É um desafio, para mim é um desafio. Devo dizer que tenho participado, mas em vários webinars, mas na parte da assistência, não como oradora. Hoje é a minha estreia aqui como oradora, e quero agradecer o convite. O tema para nós, para mim, é um tema bastante importante, e nós, a nível da Rede Rural Nacional, é um tema que também para nós é extremamente importante. Por isso quero agradecer a todos e a todas que estão aqui a assistir. Vejo que é um número bastante já interessante. Não estava à espera assim de tantos participantes, confesso, porque também tenho tentado assistir, mas ainda não tinha conseguido assistir a nenhum. Pronto, é hoje mesmo a estreia aqui nos vossos webinars. Relativamente às questões que colocas, da questão da crise, desta questão do acesso aos alimentos, tudo isto, sabes que isto leva-me a pensar um pouco a questão até da própria história da política agrícola comum, porque se nós nos lembrarmos, a política agrícola comum foi a primeira política e talvez durante muito tempo a primeira política comum da União Europeia. E inicialmente era a política com o maior orçamento, atualmente isso já não acontece. E ela foi criada, se todos nós nos lembramos, tendo em conta a questão da preocupação de assegurar o abastecimento regular de alimentos a todas as pessoas e também a preocupação de garantir aos agricultores um rendimento em conformidade com as suas produções, o seu desempenho no fundo. E isto está-nos a aproximar um bocadinho à situação que temos agora.
Ou seja, ali a seguir a uma guerra, aqui temos a questão da crise. Então, esta na altura foi exatamente a resposta que era então a Comunidade Económica Europeia encontrou para resolver o problema que havia e enorme da questão da pobreza resultante desta Segunda Guerra Mundial. E nós temos agora então esta atual crise económica que resulta desta pandemia, que nós ainda não sabemos muito bem até onde é que ela vai, por quanto tempo, e que está, no fundo, a ter umas proporções, se calhar, muito próximas da que foi na altura, e que está a levar todos os países a tentar encontrar respostas e a olhar, então, para respostas que foram dadas já anteriormente. Relembrar ainda que a PAC, na altura, atingiu os seus objetivos porque conseguiu, no fundo, reconstruir todo o aparelho produtivo que tinha sido destruído, e levou à produção então dos alimentos em quantidade suficiente. Temos que pensar que nessa altura também não havia muitas questões nem de preocupações ambientais, nem nada disso, ou seja, a ideia era exatamente produzir, porque tínhamos que alimentar uma população imensa que estava numa pobreza e não tinha sequer acesso aos alimentos. Atualmente, estas questões do ambiente, a questão da gestão dos recursos naturais, as novas tecnologias, as variedades, as novas variedades que existem, e toda esta questão dos desequilíbrios sociais e territoriais neste momento já também se põe na mesa, ou seja, não é só já uma questão de preocupação de alimentar a população, são também todas estas outras questões que estão em cima da mesa. E assim, nós temos esta evolução desde a altura do início da PAC até agora, e nós sabemos que neste momento, também só para referir, que a atual proposta que existe de política agrícola comum dá já uma grande ênfase às questões alimentares. A agricultura familiar, proximidade, esta questão dos circuitos curtos, que tanto temos falado nestes últimos dias, a necessidade da questão de proteger então o ambiente, a biodiversidade e também as questões de termos uma maior coesão social e territorial. Estou a fazer este enquadramento para percebermos também onde nós estamos. E assim, este novo regulamento que está em cima da mesa pode nos permitir, no fundo, lançar a mão para promover modelos de agricultura mais sustentáveis. Modelos estes que garantam o fornecimento dos alimentos saudáveis para todas as pessoas, mas que promova também ao mesmo tempo o rendimento justo para os agricultores e que estes também tenham no fundo a possibilidade de enfrentar cada vez mais e maiores riscos climáticos, as novas pragas, doenças, porque nós agora estamos com o Covid, que no fundo é uma pandemia a nível da população, mas nós também sabemos que com estas alterações climáticas toda a questão de novas pragas e doenças também tem sido um problema grave que os próprios agricultores estão a sofrer presentemente e irão sofrer certamente cada vez mais no futuro. Nós, a nível da rede rural, temos vindo a fazer alguma reflexão sobre estas matérias, temos vindo a debater e vou referenciar aqui a questão quando nós estamos a preocupar-nos na questão de ter os alimentos e a questão das dietas saudáveis, vou falar, por exemplo, aqui do trabalho que nós temos tido ao nível da dieta mediterrânica. E eu sei que estão aqui alguns parceiros, que eu tive a ver alguns dos nomes que estavam aqui a assistir, que são parceiros connosco neste trabalho e que têm um trabalho muito mais avançado do que nós, a rede rural. Aliás, nós estamos a beber muito da experiência de algumas entidades que já trabalham há mais tempo na questão da dieta mediterrânica e devo dizer que todo este trabalho é fundamental para a promoção destes objetivos que nós vimos, que eu referi anteriormente, a questão de termos os alimentos saudáveis, a questão também de ter em atenção a utilização de variedades e variedades muitas vezes as nossas, não utilizar variedades de fora, a questão da proteção do solo, a questão da proteção da biodiversidade. E isto inclui também a adoção de os chamados e tão importantes hábitos alimentares saudáveis, a produção dos alimentos de proximidade, de modo a garantir uma questão que nós temos sempre a dizer, que é de onde é que vêm, a sua frescura, a sazonalidade, peço desculpa, e a possibilidade de promover a economia local, que é extremamente importante e que deve ter uma relação também muito estreita com a nossa gastronomia, a restauração, o turismo e a nossa cultura. Porque quando falamos de dieta não estamos só a falar só unicamente da parte agrícola e temos que ter isso muito em atenção.
E uma das questões que nós temos vindo a defender muito é que a dieta mediterrânica promove exatamente estilos de vida saudável. E nós temos, e quando digo nós, sou um conjunto alargado de parceiros, entendam isso que não é só rede rural, não é só direção-geral, não é só Ministério, mas também temos vindo, no fundo, a debater muito a questão da dieta mediterrânica poder ser a base para o desenvolvimento de um conjunto de políticas, nomeadamente a questão do incentivo à produção sustentável dos alimentos, à organização da produção, à criação dos circuitos curtos e lá está a criação dos sistemas alimentares territoriais sustentáveis. Todas estas lógicas têm, no fundo, o objetivo de favorecer a relocalização da agricultura, a sua diversificação e um caminho para a soberania alimentar, que são fundamentais como resposta exatamente a esta crise e, inclusive, temos que ter isso em atenção, à prevenção de outras crises que poderão vir aí, que certamente vão vir. Para nós é extremamente importante esta questão de aproximar a cidade do campo, digamos assim, aproximar os consumidores dos produtores, e este será o desafio dos próximos tempos. E devo dizer que o facto de estarmos perante uma pandemia atual, esta questão desta aproximação, nós podemos dizer que foi o benefício, se é que se pode dizer assim, desta pandemia que conseguiu resultar nesta aproximação entre os consumidores e os produtores. Ganhou-se esta confiança e esta opção de escolha de adquirir os produtos e esperemos que se mantenha. Eu acredito seriamente que sim. E daí podemos então falar na questão dos produtos de qualidade. E para mim, eu devo dizer que produtos de qualidade, e quando falo de produtos de qualidade, eu não resumo só à questão dos produtos biológicos ou aos produtos certificados. Para mim, o produto de qualidade é o produto que é produzido localmente pelo nosso agricultor, com todo o respeito pelo ambiente, todo o respeito pelas questões dos produtos fitossanitários, a questão de como utilizam as nossas variedades regionais, nacionais, digamos assim, tudo para mim isso tem a ver com produtos de qualidade. São os nossos produtos e respeitar o seu modo, no fundo, de produção, a sua sazonalidade, tudo isso para mim faz parte da questão do que é um produto de qualidade. E, no fundo, aquela primeira e a segunda questão que a Joana referiu, no fundo, elas interligam-se, porque a pandemia e a crise já estão a ter este impacto na produção e no acesso da população a alimentos, como vimos, porque tivemos o encerramento dos mercados, tivemos o encerramento dos restaurantes, dos hotéis, mas isto tudo, tal como eu vinha a referir, também no fundo trouxe uma questão positiva que foi a capacidade de resposta rápida, de respostas rápidas que surgiram para tentar resolver alguns destes problemas, alguns dos produtores, e temos que ser sinceros porque também não conseguimos atingir todos os produtores, e que foram surgindo ao nível do país e que ajudaram no fundo a esta comercialização. Algumas, e vou referir algumas plataformas, não vou dizer nomes em particular, mas havia plataformas que já existiam e que no fundo conseguiram contactar e agregar mais produtores dentro delas e permitir que esses produtores conseguissem vender e muitos deles até aumentar as vendas que anteriormente tinham. E devo referir que no caso aqui do Ministério da Agricultura também teve uma resposta e aí a Rede Rural também deu algum contributo, digamos assim, que foi a criação de uma plataforma a partir da qual, e muito semelhante a outras, também devo dizer, a partir da qual qualquer produtor, de forma simples, rápida, faz o seu registro e, no fundo, depois fica ali a anunciar os seus produtos, que podem ser produtos DOP, biológicos ou não, porque ele pode dar essa indicação, e a forma também como comercializa. Isto permite, no fundo, ao consumidor que está em casa poder, no fundo, identificar os vários produtores que existem ao longo do país ou as várias plataformas que existem ao longo do país e poder utilizar e fazer o seu contacto aos produtores que existem ao longo da região e, no fundo, principalmente, digo eu, contactar aqueles que existem mais próximo da região onde cada consumidor vive. Esta plataforma
devo-se referir que ela foi associada, que está associada àquela campanha que o Ministério também lançou, o Alimento que o Alimenta, que mobilizou também uma série de atores muito interessantes, que também eles convocam para o consumo do produto nacional. Estamos aqui na questão de que devemos consumir o que é nosso. Devo referir também que esta resposta que foi dada, e falando muito particular nesta questão desta plataforma do Ministério, ela deve ser mais estruturada e efetivada, a partir de estratégias mais adequadas. Teremos que aprofundar mais. Isto foi uma solução do imediato. Eu acho que se deve proporcionar cada vez mais à população o acesso aos produtos, podemos chamar os produtos de qualidade, nomeadamente, lá está, os que vêm da agricultura biológica, os certificados, DOPs e GPs. Este trabalho deve ser feito, e considero eu sempre, é trabalho de parceria, e pelo que nós temos visto nestes últimos tempos, todas as plataformas que já existiam e as que foram surgindo agora, muitas delas surgem em colaboração com os municípios, com as associações, nós neste caso também muito associado à Federação Minha Terra e às Direções Regionais de Agricultura, que têm colaborado connosco. E por fim, a questão da agroecologia. Para mim, estes termos que se vão surgindo, às vezes mais recentes, digamos assim, por vezes eu fico a pensar um bocadinho o que é que isto quer dizer. Para mim, em relação à agroecologia, devo salientar que uma boa estratégia que tenha em conta a realidade dos nossos territórios, que respeite a sua diversidade, pode ser certamente a resposta para a produção agrícola nacional. Mas também devo referir que já no nosso país existem bons exemplos de explorações agrícolas e agropecuárias que se enquadram exatamente neste conceito. E que, no fundo, no seu sentido lato, não é mais do que fazer agricultura com base no bom senso. Ou seja, no respeito pelo ambiente, pela vida do solo, pela proteção do próprio solo, pelas relações sociais e, nomeadamente, a justa remuneração dos agricultores, dos trabalhadores agrícolas e garantir a qualidade dos produtos, quer ao nível, no fundo, do seu aspecto organolético, quer ao nível da saúde. Isto para mim é agroecologia, mas temos que ver que não é nada de novo, é, no fundo, produzir de acordo com o que eu referi mesmo como bom senso, digamos assim. Pronto. E então, mesmo só para terminar, porque espero não estou a contabilizar o meu tempo, falar um bocadinho da questão da rede e na questão do seu trabalho um bocadinho mais a nível da Europa. A rede tem no seu trabalho uma grande articulação com os seus membros, que é uma vasta rede já que existe a nível de todo o país, e também a nível da sua ligação às redes dos outros Estados-membros e também à própria rede europeia de desenvolvimento rural e à rede da parceria europeia de inovação. E desta forma nós temos vindo procurando, em colaboração com os nossos colegas das Direções Regionais de Agricultura, identificar e partilhar boas práticas a nível de projetos, iniciativas e políticas. E também procuramos que as outras redes façam essa identificação para que nós também tenhamos essa informação do que é feito lá fora e, sendo uma boa prática, sendo no fundo algo que pode ser implementado também a Portugal com as devidas adaptações, como é evidente, nós também temos essa preocupação da divulgação. Todas estas partilhas, esta identificação de boas práticas para nós são essenciais, porque elas podem exatamente contribuir para o aprofundamento do debate e da construção de respostas para os desafios que nós temos aqui atualmente. E para isso são como se faz e como se pode fazer, como se pode ultrapassar os problemas, que nós todos em conjunto certamente vamos conseguir dar resposta e ter capacidade de interpretar os problemas e produzir as respostas necessárias. Para já, ficaria por aqui. Obrigada, Joana.
Excelente, Custódia, muito obrigada. Obrigada por este reforço da importância desta partilha de boas práticas, destes intercâmbios, não é? de experiências e de conhecimentos, sem dúvida nenhuma, enriquecem estes processos. Daí a nossa insistência em, por exemplo, nestes webinars, nestes intercâmbios internacionais, trazer sempre experiências de fora para fazer esse diálogo. Foi particularmente interessante o paralelo que fazes com a própria criação da PAC, não é? E a reflexão sobre estes novos elementos a acrescentar ao aumento da produção, que era um foco muito específico, não é? No pós-guerra, e a introdução destes outros elementos absolutamente centrais da questão ambiental, da biodiversidade, da maior coesão social e territorial que tu apontaste e muitíssimo bem nesta procura de modelos de agricultura e modelos mais sustentáveis. Portanto, sem dúvida nenhuma, aqui alguns elementos que eu gostaria de fazer aqui a ponte com a Maria Emília Pacheco, quem eu passo a palavra agora, que nos chega do Brasil. A Maria Emília é antropóloga, é assessora da FASE, da Solidariedade e Educação, é integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia no Brasil, é membro também da coordenação ampliada do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ex-presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil e membro também do Comitê de Coordenação do Mecanismo da Sociedade Civil no Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aliás, vários dos colegas do mecanismo estão hoje connosco, umas boas-vindas especialmente para eles. Maria Emília, nas sessões anteriores, e aqui fazendo a ponte precisamente com a questão que a Custódia levantou, a importância destes novos elementos, da questão novos que não são tão novos, mas em comparação com o momento de criação da própria política agrícola comum, a importância da maior coesão social e territorial. Nas sessões anteriores também ficou muito clara a dimensão social e política dos modelos de produção e de consumo, ou seja, a dimensão da participação dos agricultores, de outros produtores de alimentos e consumidores, quer na formulação, quer na implementação e no monitoramento das políticas públicas, a importância dos espaços de governança, das estratégias alimentares nestes âmbitos. A partir da experiência do Brasil, qual a importância da mobilização social nacional, seja ela no Brasil, seja ela a nível da CPLP, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, seja ela também a nível global, mas qual a importância da mobilização nestes processos para a própria construção de políticas públicas para sistemas alimentares sustentáveis? E claro, não podia deixar de colocar esta questão, qual o papel das mulheres na promoção da agroecologia no Brasil? Realmente tem sido uma experiência absolutamente notável, que eu acho que pode ser muito inspiradora para outros territórios também. Maria Emília, 10 minutos também para si. Infelizmente não vamos conseguir vê-la hoje, mas seguramente em próximas oportunidades. Aqui as limitações tecnológicas driblaram-nos um bocadinho, mas vamos ouvi-la. Maria Emília. Muito obrigada, Joana. É com muita honra que aceitei esse convite tão importante dessa troca. E aqui no Brasil é bom dia, aí boa tarde, né? Mas meus cumprimentos à Maria Custódia, à Ana Patrícia, à Flávia, a quem nos ouve. E minhas desculpas, porque tive problemas técnicos aqui com esses aparelhos, porque eu fui tentando tem imagem, não tem o som, e acabei ficando aqui neste computador de mesa que não tem câmera. Peço muitas desculpas, e não foi intenção. E ontem funcionou muito bem o laptop que eu pretendia que funcionasse hoje, e ele não quis corresponder a essa expectativa. Ouvi atentamente Maria Custódia e queria também dizer o quanto é importante que nós consideremos atualmente o que representa a biodiversidade, o que representam os modos de vida nos territórios, um ponto de partida para nosso pensar, especialmente nesse momento tão triste da história, com a pandemia, né, cujas origens podem também ser explicadas, como alguns estudiosos têm dito, exatamente ao predomínio dessa artificialização da natureza, da expansão do que nós chamamos de verdadeiros territórios estéreis de monocultivos, como é o caso no Brasil, e nós vivemos mesmo, do ponto de vista global, verdadeiros impérios alimentares, né? Com uma concentração desde a produção até o consumo. Então, falar do princípio da diversidade como constitutivo de uma expectativa de construir sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis é fundamental.
E essa diversidade precisa ser pensada sob vários ângulos. É uma diversidade sociocultural, porque a nossa biodiversidade, no caso do Brasil, um país com vários biomas, com vários ecossistemas, a conservação da nossa biodiversidade só se explica pela existência, e mais que isso, pela resistência histórica e resiliência dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos camponeses, de comunidades tradicionais. Então, mas também no caso brasileiro, então isso é extremamente importante. O que é triste é ver um processo de devastação e de destruição célere no país. Imaginem vocês que em plena pandemia, ontem, nós tivemos o Congresso Nacional colocando em votação uma medida provisória e de número 910, brasileiros e brasileiras que talvez estejam escutando, seguramente participaram de uma grande mobilização nacional para que fosse retirada da pauta, porque essa medida proposta pelo que nós chamamos da bancada ruralista, interessada apenas em ver a terra como mercadoria, como capital e avançar com os monocultivos, o que eles pretendiam era um verdadeiro roubo de terra pública, cerca de 60 milhões de hectares serem arrecadados de forma privada e que antes eram terra pública. Bom, não vou detalhar, mas apenas para dizer o contexto que nós estamos vivendo, mas é importante dizer que nós temos marcos normativos muito importantes que são negados nesse momento, e nessa associação com a ideia da diversidade, de conservação da biodiversidade, a nossa Lei Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem uma abrangência muito significativa e ela dialoga com essa perspectiva de sistemas alimentares sustentáveis, porque ela fala não só no direito universal do acesso ao alimento, mas também nos fala da conservação da biodiversidade dos recursos naturais. Ela nos fala da qualidade nutricional dos alimentos, de promoção da saúde, da nutrição, porque também é importante que se diga que no Brasil nós historicamente conectamos a dimensão nutricional com a nossa visão de soberania alimentar, de segurança alimentar. Mas imaginem que também nesse momento da pandemia há uma proposta no Brasil também negadora da diversidade, da conservação da biodiversidade, que é uma lei que tem o título de Lei da Agrobiodiversidade, mas que está propondo exatamente parceria público-privada em relação às sementes. Bom, vocês sabem que o Brasil tem uma liberação sem fronteiras de transgênicos, né? E que é extremamente grave para a contaminação do solo, dos alimentos, na contramão dos sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis, né? E essa proposta de lei da agrobiodiversidade, ela também é negadora dos saberes desses povos. Isso nós queremos insistir. A lei tem uma visão como se a biodiversidade devesse ficar restrita a uma concepção econômica e científica. É equivocada duplamente, porque nega os saberes tradicionais e, historicamente, a humanidade tem uma diversidade enorme de sementes em razão desses saberes, né, que são aplicados no manejo, na conservação e variedade das sementes. E esse é um aspecto extremamente importante, porque nós não podemos aceitar que haja uma subjugação a regras do mercado daquilo que deve ser o patrimônio da humanidade, né? O patrimônio da semente, da terra, da água, enfim. Então, eu queria sublinhar que a diversidade, do nosso ponto de vista, ela relaciona a complexidade dos sistemas agrícolas distintos em cada bioma, em cada ecossistema, dos sujeitos que manejam esses sistemas e há também uma associação com a visão da cultura, né? Falar da diversidade é falar também de alimentação e cultura. Por isso que aqui no Brasil, na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que nós realizamos em 2015, a consigna era essa: comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar.
E depois, em 2018, nós tivemos também um grande encontro em praça pública no Brasil, um Encontro Nacional de Agroecologia, que reuniu mais de 2.000 participantes, fora aqueles da cidade que conviveram nos espaços amplos de oferta de alimentos, de troca. E lá a nossa consigna, eu me lembrei de falar ao escutar Maria Custódia, porque era a agroecologia unindo o campo à cidade, e por democracia, né? E unindo o campo à cidade. Essa é uma perspectiva que agora, nesse momento da história, se torna com uma agudeza muito grande, como diz Maria Custódia. Por isso que também, ao responder sua pergunta, Joana, que nos fala das políticas públicas no Brasil, eu quero dizer que, lamentavelmente, nós estamos na marcha ré da história. Nesse momento, este governo autoritário no Brasil, que sequer respeita as vidas humanas, nós já estamos com um total de cerca de 13.000 mortos na pandemia e cerca de 188.000 contagiados e contaminados já, né? E sem que tenhamos, inclusive, a oportunidade de fazer testes em massa. Mas eu quero chamar atenção para isso, para a contramão da história de um país que há muito pouco tempo dialogou com muitos países no mundo, inclusive na CPLP, com as propostas que aqui foram sendo construídas. Mas quando eu digo que nós estamos na marcha ré, porque é um momento em que se nega a história, a experiência, a ciência, e nós temos uma desconstrução brutal do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também do Sistema Único de Saúde, do SUS, uma desconstrução do SUAS, que é o Sistema de Proteção Social. É bom que se diga como é que nós vamos ter sistemas saudáveis, sustentáveis, como que nós vamos garantir a vida num país que determinou que por 20 anos tem um teto de gasto para as políticas sociais. Então, a desconstrução das políticas também veio acompanhada do cerceamento ao direito de participação. A primeira medida deste governo foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Isto é bem simbólico, porque o CONSEA, na sua pluralidade de vozes ali representadas, era um espelho do que é a diversidade no Brasil, do ponto de vista de representação de consumidores, dos povos do campo, da floresta e das águas, e foi extinto. Mas há, neste momento, uma grande mobilização social para reeditar, pelo menos, algumas dessas políticas. Nós já temos uma medida da renda emergencial, que é muito insuficiente, mas, felizmente, saiu dos R$200 para 600, num contexto em que a fome cresce no Brasil e a dificuldade desses milhões de brasileiros, que já são cerca de 50 milhões, buscando esse recurso emergencial. Imaginem como é o contexto que nós vivemos. Mas estamos na Articulação Nacional de Agroecologia com uma grande campanha para que se retome o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa de compra pública, de compra direta da agricultura familiar, dos povos indígenas e comunidades tradicionais. É muito triste assistir nesse momento o desperdício de alimentos no Brasil. São 11.000 toneladas de castanha do Brasil, que eu sei que é apreciada no Brasil e fora daqui, se perdendo porque o programa Aquisição de Alimentos estava desativado numa modalidade que se chama estoque com pagamento em produto, que atendia muito, não tanto quanto a gente queria, né, mas que atendia a um conjunto bem representativo de extrativistas, né? E também temos notícia de perda de alimentos porque as feiras estão fechadas e em poucos lugares no Brasil elas estão funcionando, mas esse, então, era um momento crucial para que um programa como a aquisição de alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, estivessem, vamos dizer assim, a todo vapor, crescendo, ampliando. E, no entanto, depois de uma pressão de cerca de 900 organizações sociais no Brasil, liderados pela Articulação Nacional de Agroecologia, conseguimos a liberação de um recurso que para nós é insuficiente, um recurso de 500 milhões, mas nós estimamos que seja de
1 bilhão para este ano. Por quê? Em 2012, no ápice da execução desse programa, e eu quero salientar a importância múltipla desse programa, que chegou a operar 1 bilhão de recursos e atender 185 mil agricultores, ele permitiu, pela primeira vez na história, que houvesse uma iniciativa para atender a este segmento do ponto de vista de preço de produto, e porque uniu duas pontas. Ao relacionar política agrícola com política de segurança alimentar, permitiu que, através das compras públicas, os alimentos de qualidade da agricultura familiar, da agricultura camponesa, chegassem em hospitais, escolas, creches, etc. É este programa que nós estamos buscando reeditar, e também o programa de alimentação escolar, que tem uma longa história no país, mas que teve uma modificação em 2009 extremamente importante, porque assegurou entre os seus princípios exatamente que 30% desse alimento deve vir da agricultura familiar, deve ser baseado nos alimentos regionalizados, na cultura local, deve ter a presença de nutricionista nas escolas, e que as escolas também realizem programas de educação alimentar e nutricional. Portanto, um programa extremamente importante. Mas o que estamos vendo no Brasil? As escolas fechadas, são poucos prefeitos e governadores que estão comprando da agricultura familiar. Há casos que estão distribuindo voucher para as famílias comprarem direto onde? Em redes de supermercados, como o Walmart e outras. Isso que eu chamo de que predomina como expressão de impérios alimentares. E, enquanto isso, assistimos ao desperdício de alimentos. Mas quero sublinhar que nessa dinâmica nossa, que associa pressão social junto ao governo, como exemplifico no caso da alimentação escolar, que é importante dizer que foi adotada assim, uma medida para que se mantenha o fornecimento de gêneros, nós estamos questionando quais gêneros alimentícios, né? Porque para nós é fundamental que a lei seja cumprida, com os 30% pelo menos de aquisição da agricultura familiar. Mas junto, então, desses processos de muita mobilização social, de pressão sobre o Congresso Nacional, para que algumas dessas políticas, pelo menos, sejam reeditadas e ganhem vigor, e que não sejam apenas no período de emergência, elas precisam voltar e continuar, porque são propostas, do nosso ponto de vista, estruturantes, fundamentais para se garantir esses sistemas sustentáveis e saudáveis da alimentação. Mas também quero, não sei, o tempo já vai passando, quero responder a essa importante pergunta desculpa que eu queria só acrescentar assim, que além da pressão social, da mobilização social sobre o executivo e sobre o legislativo, nós temos um exemplo fantástico de rede de solidariedade no Brasil hoje. De canto a canto nesse país, há muitas redes operando na distribuição de alimentos, cresce esse compromisso de quem consome com o agricultor. Nós temos alguns exemplos das chamadas CSAs, né, das comunidades que sustentam a agricultura, mas nesse momento, de uma maneira mais informal, inclusive as redes vão crescendo com uma capacidade enorme de doação dos agricultores familiares para as famílias dos bairros populares ou daquelas comunidades que têm, mesmo no campo, dificuldade de produzir seu alimento nesse momento. É fantástico, nós estamos procurando, inclusive, fazer um mapeamento dessas redes e, quem sabe, ainda teremos um tempo daqui a algumas semanas de falar a respeito. Mas quero também abordar o papel das mulheres na agroecologia. Olha, nós dizemos aqui no Brasil que a ação das mulheres transforma a agroecologia, ressignifica a agroecologia. A agroecologia não pode ser pensada apenas na sua dimensão tecnológica, ela tem que ser pensada na sua dimensão política, na sua dimensão social. E são as mulheres que chamam a atenção para a complexidade dos sistemas agrícolas, porque elas dominam práticas, né, de coleta, de manejo, de conservação de sementes, das plantas medicinais, da transformação do alimento, e elas fazem um vínculo entre os processos ecológicos e o sentido cultural da alimentação. Isso é um aspecto extremamente relevante para a nossa perspectiva, né, transformadora dos sistemas alimentares. E também
as mulheres, com sua capacidade de auto-organização, de influência nas políticas, elas vão rompendo com a invisibilidade, vão rompendo com aquele lugar subalterno que lhes é atribuído socialmente, como se elas fossem meramente ajudantes, e elas não, elas são, de fato, protagonistas, elas são guardiãs, né, também da biodiversidade, e são as mulheres que nos chamam a atenção, então, para a ética do cuidado, para a memória alimentar. Nós precisamos preservar em nossas sociedades o direito ao gosto, apreciar aqueles alimentos que nós temos, como, aliás, também já nos disse Custódia, né? E também as mulheres ampliam o sentido do econômico. Isso é precioso. Amplia o sentido do econômico no sentido de mostrar que nós não podemos ser reféns de uma visão da mercadoria, uma visão do econômico reduzida a essa relação com o capital, porque mostram a importância que é do autoconsumo, que é parte constitutiva da economia. Foi a economia capitalista que subtraiu este significado, e as mulheres recolocam com muita precisão. E dizia eu também que trazem essa dimensão social e política da auto-organização das mulheres, da importância do movimento de mulheres. E no Brasil nós temos um movimento muito expressivo da Marcha das Margaridas, que reúne milhares e milhares de mulheres, como fizeram em 2017, depois do golpe que teve no Brasil. Essas mulheres, aos milhares, com muita coragem, se reuniram, nos reunimos, porque lá estava eu também, nos reunimos em Brasília para protestar e para afirmar o direito das mulheres, a necessidade das políticas responderem às exigências das mulheres. E quero dizer, então, que nesse momento que nós estamos buscando retomar o Programa Aquisição de Alimentos no Brasil, tem um bom exemplo, porque foi a luta das mulheres que impôs que este programa deve ter pelo menos 5% do seu orçamento total destinado à produção, à organização das mulheres. E nas respectivas modalidades, porque ele funciona, né? Por exemplo, da chamada compra direta, que 45% seja de grupo das mulheres. Elas, na verdade, a meu ver, as mulheres representam uma força social extremamente importante que se interpõe nesse caminho, que é um caminho que nós precisamos barrar, que é um caminho da mercantilização da natureza. As mulheres têm tido esse papel, e a extinção dos espaços de participação social e controle também afeta muitíssimo a vida das mulheres. Nós tivemos nos idos até antes do golpe, do golpe em 2016, nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e lá uma secretaria política para as mulheres. Tudo isso está extinto no Brasil. Assim como, eu quero dizer, quiseram calar nossas vozes, mas nós nos mantemos firmes nessa mobilização, especialmente nesse momento tão dramático, triste da história, mas que também seguramente será capaz de nos fazer pensar mais em outros valores, em outros paradigmas, em outros caminhos para assegurar os sistemas alimentares saudáveis. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Emília, é sempre um gosto ouvi-la desta forma. Não a conseguimos ver, foi só ouvir, mas é realmente um grande privilégio. Muito obrigada por ter destacado aqui a ação das mulheres como protagonistas, como guardiãs, nas suas palavras, ressignificando aqui a agroecologia e destacando estas dimensões sociais e políticas da agroecologia, que nos parece absolutamente central nesta lógica de promoção da diversidade para a criação de sistemas alimentares sustentáveis, que aliás foi por onde começou a sua reflexão hoje. Portanto, de novo a ideia do arco-íris da diversidade. Aqui reforçar também a centralidade da resistência e da resiliência dos movimentos para a própria construção, em alguns casos para o relançamento, para a reativação de políticas públicas para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis, destacando aqui o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, aliás, elementos que nós já discutimos em sessões anteriores e que foram levantados
como elementos absolutamente centrais. E para estas políticas públicas para a promoção de produtos de qualidade, que como a Custódia referiu no início, não necessariamente são só produtos certificados, são produtos aqui na lógica, no seguimento do que a Custódia nos estava a propor enquanto reflexão, produtos produzidos localmente pelos nossos agricultores, com respeito pelas variedades regionais, pela sazonalidade, portanto a partir de práticas sustentáveis onde se encaixa perfeitamente este conceito mais amplo de agroecologia. Nós vamos ter agora connosco a Flávia Mori Castro, que é coordenadora sénior na IFOAM, onde atua desde 2010 em projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento com foco em políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional, a agricultura familiar e a promoção de sistemas participativos de garantia. Atualmente a Flávia coordena a segunda edição em língua portuguesa do curso de formação de liderança para a agroecologia e agricultura biológica, está a ser implementado em São Tomé e Príncipe, mas direcionado para os países de língua portuguesa. A Actuar tem participado como parceiro nesta iniciativa, bem como o projeto PAS, Políticas Agroalimentares Sustentáveis em São Tomé e Príncipe, que vejo aqui alguns dos parceiros connosco hoje como participantes, portanto pessoal colegas da ADAPA, do Instituto Marquês de Alflor, e também muitos colegas hoje que são formandos deste curso, portanto bem-vindos, assim um agradecimento pela vossa participação hoje. Flávia, participaste connosco no FISAS, no Fórum Internacional sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis, em Idanha, em julho passado, e como te lembrarás, um dos princípios para a construção de sistemas alimentares sustentáveis que tinha sido destacado era precisamente a agroecologia, a importância de reconhecer a agroecologia como uma ciência, aspas, desenvolvida a partir de diferentes dimensões, sejam elas sociais, económicas, políticas, científicas, ecológicas. A Maria Emília destacou muito estes elementos, e a sua integração com os conhecimentos e com as práticas ancestrais dos produtores familiares de alimentos. De novo, a Maria Emília trouxe esta reflexão também na sua apresentação. Portanto, esta abordagem indispensável para transformar os sistemas agroalimentares. Como é que esta abordagem tem sido incluída nos esforços de construção de capacidades sob liderança em agroecologia promovidos pelo IFOAM? E em que medida, tinha que trazer esta questão também para ti, em que medida uma estratégia com sistemas de certificação adequados à realidade dos produtores, sejam eles sistemas de proteção participativos, certificação pelos pares, etc., poderá ser uma resposta para manter este tal arco-íris, esta diversidade alimentar. Flávia, deixava-te 10 minutos também, por favor. Obrigada, Joana. Gostaria também de agradecer o convite para participar nessa sessão. Até agora, realmente, muitos pontos importantes aí para inspiração nesse momento de dificuldade, de crise em que estamos atravessando, que tem um aspecto novo por ser um vírus novo, por ter se alastrado de forma tão rápida e assustadora e ter tido assim um impacto tão violento no nosso dia a dia, em tantas vidas, né, que foram completamente alteradas, e que, porém, não vai embora tão cedo. É uma crise que provavelmente tem sim um período de duração mais determinado, mas é muito mais, talvez, realista pensar nessa crise como algo a que nós temos que nos habituar. Ou seja, vamos precisar criar novos hábitos, novas estruturas, novas competências para viver no mundo pós-Covid-19. Isso eu acho, na verdade, um aspecto muito positivo, né, desse momento de crise, que traz para a gente mais uma oportunidade de inovar em vários sentidos, principalmente para não retornar a um normal, que era aquilo que a gente considerava normal, que na verdade não estava funcionando. Já não estava funcionando, principalmente no que se refere aos sistemas alimentares. Essa tentativa de transformar os sistemas alimentares não é nem um pouco recente. A consciência de que existe uma necessidade de transformação também não é recente. O trabalho, porém, para realizar essa transformação é que tem tomado, pouco a pouco, uma dimensão cada vez um pouco maior, e aí essa crise chega como uma oportunidade, talvez, para, principalmente no que se refere a políticas públicas, mas talvez uma consciência um pouco maior
individual, social, de que ações devem realmente ser colocadas em prática, planos e ações precisam ser colocados em prática para a gente atuar no sentido dessa transformação que, do nosso ponto de vista, né, da iFarm Organics International, é uma transformação que deve ser de base agroecológica, no que se refere aos sistemas alimentares. Eu achei muito interessante as colegas que falaram anteriormente citarem pontos que eu gostaria de ter trazido de qualquer forma, e basicamente a ideia dessa visão mais abrangente que a gente precisa ter dos sistemas alimentares, uma visão holística. Não se trata de pensar na produção, no produto, no transporte, no comércio, como pontos diferentes, pontos separados, né, num contexto que, na verdade, deve ser considerado como um todo, como não simplesmente uma rede, mas também com vários pontos que se influenciam, né? Então, a visão holística dos sistemas alimentares se refere a todo o processo de produção, de comercialização, mas também a formação de capacidades e a conscientização de todos os atores que estão envolvidos nesse processo, que somos nós, porque quando a gente fala dos sistemas alimentares, a gente fala do indivíduo, né, da vida, que não existe sem o alimento. E o alimento como algo que vai além daquilo que pode satisfazer as nossas necessidades nutricionais, mas também está muito ligado com a cultura que é específica de cada contexto local, né? Então, no nosso trabalho para tentar desenvolver ou contribuir para o desenvolvimento das capacidades e das competências dentro do setor da agricultura biológica, né, que traduz assim de forma um pouco mais prática como é que é a aplicação da agroecologia dentro do contexto econômico. A gente tenta colocar a importância de se abordar os vários conceitos de uma forma holística, ou seja, sem o foco nos aspectos individuais, simplesmente na deficiência de produção, numa dificuldade logística, mas de que forma todos esses aspectos podem ser colocados então em relação para a gente atingir uma revalorização até do próprio produto, do sentido do alimento. A agroecologia, então, serve como base da partida, ou o quadro em que a gente opera, e os indivíduos, as pessoas, em relação umas com as outras, têm assim o seu papel a desempenhar no sentido de trabalhar agroecologicamente. A ideia de que a agroecologia é um conceito que precisa ser explicado, que precisa ser definido, que é um conceito recente, eu fico sempre assim um pouco receosa de tentar definir o que é a agroecologia, porque até hoje não existem algumas definições, existem algumas abordagens, mas é importante, achei até bem interessante a forma como a Maria Custódio definiu o que é a agricultura de forma, agora até fugi a palavra, mas ou seja, é razoável, né? Ou seja, o senso comum, que nem é tão comum assim como a gente vê, infelizmente, em muitos contextos, né? Mas é uma agricultura que é feita de forma a continuar sendo feita, de forma a dar continuidade à vida, uma vida de qualidade para todas as pessoas envolvidas e que possa realmente favorecer aí as relações
humanas, as nossas relações com o ambiente, de que nós somos parte, não podemos ser separados, né? E então, quando a gente fala de produtos, por exemplo, de qualidade, se trata de qualidade não necessariamente certificada, ou mesmo que seja certificada, que seja a certificação feita com a proposta de trazer essa garantia de qualidade, onde ela é necessária e da forma como ela seja necessária ou entendida. Aí eu acabo tendo que falar um pouco desse conceito que é um pouco a minha paixão, que foi o que me trouxe para a iFarm Organics International, que são os sistemas participativos de garantia. Uma das grandes conquistas, acho também, na normativa brasileira, no que se refere à agricultura, à agroecologia, à agricultura orgânica no Brasil, mas biológica nesse contexto amplo, é o reconhecimento dos sistemas participativos de garantia como uma forma de garantir a qualidade biológica dos produtos, né? Que é não apenas determinando aí a obrigatoriedade da certificação por auditoria. Não sei, dentro das pessoas que estão participando nesse evento, quem tem familiaridade com os conceitos, né? E eu acho sempre um pouco difícil de traduzir isso, porque a agricultura biológica normalmente é automaticamente associada ao produto certificado, né? Com o selo de certificação. Mas, na verdade, a agricultura biológica é muito ampla, né? Faz parte da agroecologia, no contexto ainda mais amplo, como um sistema de normas e de processos e de garantia que serve depois para criar o que é depois traduzido como o selo de certificação, sim. Porém, todo esse processo, né, tem a ver com a construção de capacidade dos produtores e das produtoras no campo para poder trabalhar de forma mais sustentável, produzir de forma correta, adequada ao próprio contexto regional e local, de produzir com diversidade, atendendo à biodiversidade, né, no próprio contexto, mas também produzindo não para um setor específico, para atender um mercado específico, mas para estar preparado também de situações de dificuldades e de crise. Sim, eventualmente com a verificação por parte de outras entidades que garantem, então, que esses processos foram cumpridos de uma certa forma, né? E isso é simplesmente a certificação em geral. A certificação por auditoria pressupõe aí que um ente externo verifica, então, que esses processos tenham sido seguidos, que o produto possa realmente ser considerado biológico ou orgânico, enquanto na certificação participativa, que é adotada pelos sistemas participativos de garantia, a gente tem um trabalho feito em rede por quem participa ali no dia a dia da produção, por vizinhos, por pessoas que estão próximas, por consumidores ou consumidores que vão adquirir esse produto também e que apoiam a produção desde o princípio, né? E não depende simplesmente da existência do logo no final. Eu acho que os SPG, os sistemas participativos de garantia, podem ser vistos sim numa ótica de garantir um acesso mais amplo a uma população, né, necessitada de esses produtos de qualidade, porque atende aí essa necessidade de se colocar em relação à cidade e o campo, conectar produtores, consumidores e gerar um processo de conscientização sobre essa necessidade de se revalorizar
o alimento, principalmente o alimento local em todas as suas vertentes, e a preparação do alimento, a cultura ao redor do alimento, tudo dentro dessa lógica da agroecologia. E que esse momento de crise tem aí todo, pode ser visto como uma oportunidade para a gente relançar ainda mais a necessidade de se reconectar com o local, e nesse processo de garantir a qualidade do que é nosso. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada por trazeres também esta reflexão e esta visão holística do sistema, não é? Algo que as colegas também já tinham introduzido nas suas reflexões, mas por teres trazido particularmente este elemento da certificação e de outros modelos possíveis, como os sistemas participativos de garantia nestes processos. Aqui uma notinha só, porque há pouco as minhas aspas para a agroecologia como ciência tinham a ver com o facto da agroecologia, como todos nós reconhecemos, ser muito mais do que ciência, não é? Portanto, a agroecologia é reconhecida não só como ciência, mas como prática e como movimento, não é? Portanto, há aqui um caráter político também relevante, daí as aspas, mas obviamente absolutamente de acordo que a agroecologia é uma ciência, sem dúvida nenhuma, mas é para além disso, não é? Como já vos comentei, tal como nas sessões anteriores, a nossa sessão de hoje vai contar com as reflexões e as questões de um membro da Realimentares. Esta semana a Realimentares vai estar representada pela FEC, pela Fundação Fé e Cultura, com a Patrícia Fonseca. Patrícia, bem-vinda. A Patrícia é coordenadora do Departamento de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social na Fundação Fé e Cooperação, é licenciada em Sociologia e tem participado em diferentes fóruns nacionais e internacionais, procurando sempre trazer as periferias para o centro do diálogo e da decisão e levar para os centros, levar estes centros para as realidades mais periféricas. Portanto, esta tentativa de dar centralidade aos grupos mais vulneráveis. É membro da Realimentares, a FEC é membro da Realimentares, é dos membros recentes da Realimentares, da Rede Portuguesa para a Soberania Alimentar e Nutricional. Patrícia, muito bem-vinda de novo, é um gosto poder contar com a tua participação hoje. Eu passaria então a palavra para ti, para poderes colocar algumas reflexões por parte da Realimentar. Patrícia. Obrigada. Não sei se faço só um pequeno enquadramento da FEC e do que fazemos nesta área. Só dizer que o som está muito baixo, peço desculpa. Estou a ouvir muito longe também. Patrícia, tens como colocar o teu microfone um pouquinho mais alto? Sim. Estamos a ouvir com alguma dificuldade. Ok. Não sei se ouvem melhor assim. Melhorou um bocadinho. Continuas longe, mas melhorou um bocadinho. Deve ser... Força. Então, se calhar só fazer um enquadramento de quem é a FEC. Nós somos uma organização não governamental para o desenvolvimento e trabalhamos na área da cooperação internacional. Trabalhamos em Angola, Guiné-Bissau e em Moçambique. E em Portugal na área da educação para a cidadania global e influência política. E temos na nossa intervenção diferentes áreas prioritárias, nomeadamente a justiça climática e o direito à alimentação. E acreditamos muito que as disparidades entre as periferias e os centros são transversais a todas as sociedades e os problemas que coletivamente enfrentamos não obedecem nem a geografias nem a fronteiras estanques. E acreditando na riqueza da diversidade, apostamos em fazer pontes e em cruzar as diferentes realidades que vamos conhecendo nos países onde trabalhamos, sejam elas realidades geográficas, culturais, sociais, trazendo, como dizias, as periferias para os centros de decisão e procurando levar os centros para as realidades mais periféricas, num movimento que procuramos que seja de diálogo e um diálogo gerador de transformação social, que seja capaz de reduzir as desigualdades. E no que respeita ao nosso trabalho na área do direito humano à alimentação adequada, nós reconhecemos que este direito é profundamente desigual à escala planetária e que está cotidianamente presente ou ausente na vida de todas as pessoas. E está fortemente ligado, como aqui também já foi dito, aos atuais meios de produção e consumo, gerando impactos sociais, económicos e climáticos. E tendo estas premissas como ponto de partida, aquilo que temos procurado fazer é combinar uma intervenção local de capacitação e organização de pequenos agricultores em modos de produção sustentáveis, como a agroecologia,
combinando isto com uma intervenção na área da sensibilização e consciencialização dos consumidores para um consumo justo e responsável e uma alimentação adequada e sustentável, pondo sempre em relação às realidades que conhecemos nos diferentes países em que estamos. E, ao mesmo tempo, procuramos promover a interligação das políticas públicas com a realidade das pessoas e dos territórios com quem trabalhamos, partindo sempre da compreensão dos desafios locais e interligando-os com os desafios globais. E pôr em paralelo realidades locais tão diferentes como Portugal e Angola, ou Moçambique e Guiné-Bissau, ou outras parelhas que queremos fazer, pensamos que este é um exercício que reforça a urgência de um esforço conjunto, global, para os desafios que são comuns. E a este respeito temos feito produzimos uma série de recursos pedagógicos, campanhas, policy papers, estudos de casos, enfim, temos feito uma série de trabalho neste âmbito. No que respeita ao tema que aqui hoje a todos nos junta, e enquanto membro também da Realimentar, a questão que coloco tem que ver com a certificação agroecológica participativa. E aquilo que pergunto é de que forma é que uma estratégia de certificação agroecológica participativa e inclusiva, baseada nas práticas, conhecimentos e no trabalho conjunto de agricultores e consumidores, poderá ser uma resposta para melhorar o acesso a produtos de qualidade diferenciada, como aqui já falámos hoje. Isto por um lado. E por outro lado, de que forma é que esta certificação pode ela própria ajudar a produzir alimentos justos do ponto de vista do produtor e ao mesmo tempo melhorar as suas práticas de produção. Muito obrigada, Patrícia. Perfeito, muito obrigada. Em função do tempo, ao contrário das sessões anteriores, onde nós passamos logo a palavra para as nossas convidadas e depois recolhemos algumas questões, e eu sei que a Custódia vai ter mesmo que sair às 4h30, portanto eu deixaria aqui já algumas das questões que nós entretanto recebemos aqui no Question and Answers, na parte inferior da vossa tela, portanto por favor sintam-se à vontade para algumas questões que entendam pertinentes e para as quais gostariam de ter a reflexão e a resposta das nossas convidadas hoje. Portanto, além das questões que a Patrícia bem colocou aqui, em função dos caminhos que a Realimentar tem trilhado nestes domínios, colocaria aqui mais 3 que entretanto recebemos. A primeira da Marta Cortegano: considerando a importância de repensarmos os sistemas produtivos e a importância que a agroecologia, enquanto visão estratégica, pode tomar na Europa, de que forma será possível implementar este tipo de agenda quando o conhecimento e a credibilidade da agroecologia em Portugal é tão escasso ao nível das instituições? Para quando uma agenda para a transição agroecológica? A Sara Rocha também nos coloca aqui uma questão diretamente para a Maria Emília. O Brasil foi pioneiro em criar uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, uma medida construída com a participação de organizações e movimentos da sociedade civil. Que resultados destacaria deste processo de construção coletiva e qual a sua importância institucional? Que tipo de apoio, acompanhamento foi necessário realizar junto dos agricultores? Finalmente, uma questão que o Paulo Coelho nos coloca também: em virtude da apropriação da certificação por grandes empresas e pela grande distribuição, colocando fora os pequenos agricultores familiares, gostaria de saber como podemos implementar este tipo de certificação participativa em Portugal. Portanto, além das questões que a Patrícia nos traz da Realimentar, deixaria já estas 3 para termos a oportunidade de escutar também a Custódia antes que ela saia. Obrigada. Custódia, começaria por ti, precisamente, para garantir que temos... Que ainda me ouvem novamente. Para que te ouvimos para estas reflexões. Força. Ok, então, falando da questão da questão que a Marta coloca, de repensar os sistemas produtivos e a importância que a agroecologia tem, e a questão de que ela refere do conhecimento e a credibilidade da agroecologia em Portugal ser tão escasso. Eu acho que não é assim tão escasso. Vamos lá ver, nós é que estamos a utilizar agora uma designação nova, se é que podemos dizer assim, mas nós estamos a falar, no fundo, de uma agricultura sustentável e com respeito pelo ambiente e pelos recursos naturais. Eu acho que isso é algo que existe e que já existe conhecimento. É lógico que nós queremos sempre, e aí a ciência para nós é extremamente importante, que é com o apoio da ciência que nós vamos aprendendo e também com a experiência de quem está no terreno, porque também ela é extremamente importante, mas este conhecimento, ele existe e vai evoluir certamente e vai aprofundar e vai ajudar, se calhar, exatamente a definir essa agenda. Vamos chamar de transição agroecológica, chamemos o que a gente quiser, mas ela vai certamente
surgir e vai de certeza, com toda a nossa influência, com toda a participação de todos, porque é assim que as coisas devem ser, ela vai surgir de certeza absoluta uma agenda que vai nesse sentido e que vai ter em conta todas estas questões destes sistemas produtivos no âmbito da agroecologia. A outra segunda da Sara é mais relacionada com o Brasil, a questão da certificação. Pronto, aí vai também de encontro à questão que foi apresentada pela colega da PEC, a questão dos sistemas participativos, da certificação participativa, como implementar. Esta já foi uma questão que já foi discutida. Eu lembro exatamente, se não me engano, pela Marta, a importância destes sistemas participativos. Eu penso que isto é algo que vai evoluir, é algo que, e como nós sabemos, há uma série de regulamentação, uma série de questões que são sempre aquela areia que existe na engrenagem que vai, às vezes, dificultando que ela, no fundo, vai evoluindo, mas eu acho que já entrou nos nossos conceitos e agora é uma questão de ir evoluindo. Nós sabemos que isto são processos que não são rápidos, não são de um dia para o outro, mas eu penso que nós vamos chegar lá e vamos evoluindo, e o facto de eles já estarem no terreno, já estarem implementados noutros países, serve exatamente de exemplo como as coisas estão a funcionar e como podem bem funcionar. O que nos ajuda a nós, porque nós muitas vezes, quando digo nós portugueses, muitas vezes somos um pouco céticos se vale a pena ou não vale a pena aplicar, e será que será uma verdadeira certificação? Eu acho que sim, eu acho que pode funcionar perfeitamente, e é uma das coisas que nós até a nível da rede rural podemos ir debatendo e ajudar exatamente a produzir alguma questão algum trabalho, fazer algum trabalho para depois influenciar, como eu costumo dizer, um pouco mais acima, influenciar agora a questão das políticas. E esta certificação pode exatamente também ajudar na questão da pequena produção, ajudar a produção e a fomentar esta produção e a comercializar esta produção. Certamente eu acho que pode ser um sistema bastante interessante. Aliás, neste quadro comunitário nós já tentámos trabalhar que houvesse uma outra certificação que não as que nós conhecemos normalmente e que pudessem ter sido já agora apoiadas, se calhar, quem sabe, no próximo. Vamos ver. Sejamos positivos. Eu sou normalmente otimista, e eu acho que se nós formos debatendo as coisas e formos propondo verdadeiramente as coisas, como costuma dizer, um bocadinho com a cabeça de tronco e mimos, a questão, nós vamos chegar lá. Temos que ir devagar. E, entretanto, apareceu outra questão. Qualquer sistema de certificação exige parâmetros cientificamente mensuráveis. Então, são estes sistemas participativos que parâmetros distintivos envolvem, quais as suas supostas vantagens. Eu agora não tenho aqui, mas sei porque já estive em sessões onde isto foi discutido, e existem alguns destes parâmetros. Eu penso que alguns dos colegas que aí estão e que já têm mais conhecimento sobre isso podem, se calhar, apresentar alguns, mas eles existem, como é lógico. Não pode ser uma certificação só porque nós dizemos que, sim senhora, aquele produtor é simpático ou aquela região é muito engraçada. Não pode ser por aí, como é lógico, não é? Tem que haver parâmetros. É evidente. E se calhar por isso é que isto também ainda não foi tão rapidamente, digamos assim, deu-se esse passo. Este passo tem que ser um passo, tem que ter exatamente estes parâmetros que depois deem a confiança para o consumidor, como é lógico. Mas pronto. Se eu, entretanto, tiver que sair, eu peço desculpa, mas às 4h30 tenho mesmo que sair, porque depois tenho outra reunião, como a Joana sabe. Eu agora vou-me mantendo aqui, enquanto puder eu vou ouvindo, e, se for caso, também posso intervir, mas se não, agradeço imenso o convite e a participação de todos, como é lógico. Muito obrigada desde já, Custódia, foi realmente um gosto. Oxalá a primeira de várias destas reflexões em que possas participar connosco, sem dúvida nenhuma muito relevantes. Eu tomava a liberdade, ótimo, eu tomava a liberdade de passar a palavra
à Flávia, mudando aqui um bocadinho o esquema, porque esta questão que a Custódia estava a levantar relativamente ao sistema de certificação, aliás, que o Pedro Alves colocou aqui no Question and Answers, sem dúvida talvez a Flávia nos possa clarificar um pouco. Flávia, passava-te a palavra então para responderes às questões da Patrícia Fonseca da FEC, Realimentar, e também esta questão que o Pedro te levanta. Bom, essa questão, essa última questão que chegou, eu acho, desculpa se eu já vou diretamente para ela, mas eu acho que ela é interessante porque ela coloca o foco exatamente numa parte bem específica, né, do sistema, ou seja, ela está dentro de uma lógica de análise do sistema que é o que a gente gostaria com que a gente gostaria de romper, né? Analisar o sistema alimentar como uma cadeia linear, com cada uma das suas partes com funções específicas que podem ser mensuradas cientificamente. Agora, as ciências não devem ser desconsideradas de forma alguma, porém há várias formas de se entender o que precisa ser medido, que significado tem, o que pode ser medido, quando e como. E o fato de uma certificação ser feita por auditoria ou de forma participativa não afeta em nada a possibilidade de se coletar exatamente os mesmos dados, né? Se for para a gente ficar bem no plano do que é cientificamente mensurável. O interessante, inclusive, da certificação participativa é a forma como ela traz a responsabilidade pela sustentabilidade da produção para dentro da própria unidade produtiva, né? E compartilhando essa responsabilidade com quem depois vai se beneficiar do resultado, do fruto do trabalho da unidade produtiva, que são consumidores, mas envolvendo nesse contexto todas as outras partes interessadas, quem se responsabiliza aí pela assistência técnica, pelo acompanhamento da produção, pelo desenvolvimento de variedades que são mais apropriadas para aquela zona específica, e eu não estou falando aí de nenhum processo muito complexo, simplesmente o que já é feito há centenas de anos, né? Que é a adaptação de uma semente, por exemplo, de uma variedade específica a um território e a continuidade do uso dessas variedades, porque faz sentido, né? Agricultura do bom senso, lembrei depois que fiquei pensando, me faltou ali na hora, mas sim, se trata realmente de bom senso. E o bom senso no sentido também de que quem adota uma certa forma de produção é a pessoa mais capacitada, mais bem colocada para falar sobre esse processo e para garantir que esse processo é feito, né, dessa forma. Então, o foco não deve ser tanto no que vai ser medido, né, no sistema em si, mas nos resultados, no que é construído dentro dessa rede de garantia da qualidade, de criação de conhecimento, que é o objetivo assim principal dos sistemas participativos de garantia. E existem já iniciativas de sistemas participativos de garantia, acredito até mesmo em Portugal, na Península Ibérica com certeza, em Portugal agora tem, não sei até que ponto já se desenvolveu, mas sei que tem muito interesse, e isso mesmo dentro de um contexto muito restringente, que é aquele da normativa europeia, que estabelece a obrigatoriedade aí da certificação por auditoria. Então, é possível, sim, desenvolver uma alternativa da certificação por auditoria também, e, mais do que possível, é necessário sair dessa ideia de que a certificação tem só um objetivo, que é aquele de levar
um produto diferenciado a um mercado diferenciado, né? E olhar para esse processo de certificação, um processo de garantia da qualidade como um processo didático de construção aí de cultura e conhecimento em direção a essa transição agroecológica. A ligação, inclusive, com os sistemas CSA, né, da agricultura, Community Supported Agriculture, né, principalmente na Europa, é muito forte. Os SPG e o CSA têm uma ligação muito forte. Na IFOAM Organics International, a gente acabou de fechar um projeto com vários toolkits, com vídeos e com publicações interessantes. Eu posso compartilhar depois o link no chat. Felizmente, praticamente, acho que em português não tem nada, mas a gente conseguiu traduzir bastante material para várias línguas diferentes dentro da Europa para mostrar que uma alternativa à certificação por auditoria é interessante, também possível dentro da Europa. Já existem vários exemplos. Se trata, inclusive, de analisar esses exemplos que já existem para ver o que pode ser trazido para o próprio território, o que pode ser depois apoiado por autoridades locais, por redes de apoio, seja tanto da sociedade civil, mas também com apoio aí, talvez, de entidades acadêmicas. E, enfim, há muito o que fazer e vários exemplos de como pode ser feito. Muito obrigada, Flávia. Nós, tal como nas sessões anteriores, no final, fazemos um apanhado das principais conclusões destes intercâmbios e adicionamos também uma lista de materiais que possam ser úteis. Portanto, se nos puderes fazer chegar esse link, óbvio que a gente pode incluir nesse documento, nesse boletim, para depois circular com todos. Obrigada pelos teus inputs neste domínio. Maria Emília, passaria então a palavra para si, para darmos aqui a sua reflexão relativamente a estas questões, muito particularmente que a Patrícia Fonseca colocou, mas a Sara também direcionou uma questão especificamente para si. Emília, por favor. Pois não. Respondendo a Sara, que nos pergunta sobre a formulação no Brasil da proposta da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é muito importante considerar o tempo em que essa proposta foi feita. Ela nasceu em 2012. Isso significa que nós já tínhamos no Brasil a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem como uma de suas diretrizes a promoção, abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis, descentralizados, em base agroecológica. Já era uma diretriz da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. E já havia no Brasil também a Articulação Nacional de Agroecologia, que reúne centenas de representações de movimentos sociais, de organizações como a FASE, da qual eu participo, que é uma organização não governamental, que historicamente apoia a luta camponesa no Brasil, mas então já havia uma mobilização na sociedade. Mais do que isso, já existiam experiências práticas de agroecologia. Nós, no Brasil, consideramos a agroecologia como uma ciência, como prática e como movimento social. E já haviam inúmeras experiências no país. Quando essa proposta veio à tona, ela passou, inclusive, pelo Conceia. Eu me lembro, inclusive, eu tinha assumido a presidência do Conceia e foi uma das primeiras plenárias em que eu tive a honra de coordenar exatamente para submeter ao plenário a proposta dessa política, que tem vários eixos, que diz respeito à conservação da biodiversidade, à garantia de terra e território, e também sobre assistência técnica. Isso é um aspecto que eu queria chamar a atenção, porque eu vou também dialogar com a observação que veio de um companheiro, que eu não sei o nome, lá de Cabo Verde. Quando foi instituída essa política, a nossa visão de assistência técnica não é aquela visão difusionista e nem muito menos aquela visão criticada pelo nosso grande educador Paulo Freire da educação bancária. Nós, na agroecologia, defendemos o princípio do diálogo de saberes,
Isso não significa negar a ciência, inclusive porque a agroecologia é uma ciência, mas é preciso reconhecer que há várias formas de conhecimento. E como nós estamos aqui dialogando com Portugal, eu queria, inclusive, salientar a contribuição teórica de Boaventura, que nos fala do epistemicídio, que é exatamente o que os processos de colonização fizeram com os povos, de negação de saberes que são testados, empíricos são testados e que têm um sentido. Também quero dizer que na Política Nacional de Agroecologia, a gente previu que deveria haver recursos para os intercâmbios. Para nós é fundamental o intercâmbio. A metodologia camponês, ela é muito importante. E nós chegamos no Brasil, então, a um formato muito importante, porque além dessas dimensões que a política contempla, também contemplou a proposta de criação de núcleos de agroecologia nas universidades e centros técnicos. Nós temos inúmeros núcleos de agroecologia no país. Isso é que deu origem também, além da Articulação Nacional de Agroecologia, nós temos a Associação Brasileira de Agroecologia, onde estão os pesquisadores, estudantes, e são muitos núcleos. Então, eu queria dialogar, e sim, isso é resultado de grande mobilização social. Por quê? Os congressos, os seminários de movimentos sociais pautavam, traziam essa agenda, e olha que importante, exatamente na Marcha das Margaridas, em 2011, este tema, esta proposta foi feita pelas Margaridas. E me lembro que a presidenta Dilma esteve num ato final dessa marcha e se comprometeu em levar adiante essa proposta. Lamentavelmente, como eu disse no início da minha fala, nós temos marcos normativos muito importantes. Não significa que eles existam na prática hoje, porque essa política também está desmontada. Mas queria também só completar, respondendo ao companheiro lá de Cabo Verde, que talvez eu não tenha me feito compreender. Eu chamei atenção, num dos momentos da minha fala, para a negação da ciência por parte do atual governo autoritário. Aí sim, há uma negação da ciência, há uma negação do multilateralismo, há negação da razão, inclusive pelas suas atitudes nesse momento da pandemia. Mas isso, então, eu queria chamar a atenção para esses sentidos. O conhecimento científico é extremamente importante, mas quando eu fiz referência à lei da agrobiodiversidade, eu disse que ali há uma visão reducionista, porque como nós estamos dizendo que o legado da nossa história, que tem saberes que estão cristalizados, e cristalizados não no sentido de paralisados, eles são renovados, né? É a tradição que se renova no saber em relação ao manejo das sementes, era preciso que a lei de agrobiodiversidade reconheça o direito dos agricultores. Quando eu disse que se fala lá que a ciência está interessada e a economia, é porque é uma pena que eu não tenho tempo de descrever todo o que contém a lei, porque ela é, acima de tudo, uma defesa da privatização, da mercantilização da semente, né? Então, em outra oportunidade, eu vou... é Pedro Alves, pronto, agora está o nome dele. Pedro Alves, depois nós conversamos, então, continuamos. E acho que acabou o tempo, e muito obrigada. Eu ia só dizer que a Flávia falou bem quando fez referência ao papel do Brasil no debate do sistema de garantia participativo, né? Sistema participativo de garantia, e isso é mesmo, e queria dizer para vocês o quanto para nós é importante saber que nesse momento, graças ao trabalho de uma importante entidade no Brasil, que é o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, já listou 443 iniciativas, isso que conseguiram mapear, onde alimentos saudáveis estão sendo entregues em pontos fixos, entregues nas casas, ou em algumas feiras que estão abertas, sobretudo em cidades menores, onde o contágio não se faz ainda tão alto. E quero dizer que essas iniciativas, principalmente lá pelo Sul, onde nasceu a Rede Ecovida, que é pioneira nesse debate desses sistemas
participativos de garantia. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Emília, obrigada por estas reflexões, muito particularmente por colocar o tema da ecologia de saberes e a importância do reconhecimento dos diferentes saberes nestas práticas. Aliás, uma discussão antiga, eu lembro que no FISA já tivemos este diálogo com o Pedro precisamente, já na própria construção das diretrizes da agricultura familiar na comunidade dos países de língua portuguesa, este foi um tema muitíssimo debatido, é sem dúvida nenhuma absolutamente central é o reconhecimento desta ecologia de saberes, aliás que o Boaventura Sousa Santos e os colegas no Centro de Estudos Sociais têm defendido tão arduamente. Na verdade, na próxima sessão, na próxima semana, teremos um dos nossos convidados do Centro de Estudos Sociais para ter aqui algumas destas reflexões connosco. Eu relembro a todos e que partilhamos, aliás como coloquei ali no chat, partilhamos um boletim com as conclusões principais das sessões. Todos os boletins estão disponíveis no website, na verdade até este momento estão os 3 primeiros, portanto o quarto vai sair já de seguida e portanto vão sendo colocados nesse website, mas se tiverem alguma dificuldade em encontrar, por favor avisem-nos e nós podemos encaminhar obviamente por e-mail. E relembrar a todos que vamos ter a discussão final do ciclo Conversas à Mesa no final de maio, no dia 28, portanto daqui a 15 dias, que vai permitir precisamente sistematizar os resultados de todas estas 6 sessões e elencar algumas conclusões que apoiem na formulação de orientações para medidas importantes a implementar em Portugal. A nossa próxima sessão vai ser no dia 21, na próxima quinta-feira, à mesma hora de sempre, portanto às 3 horas aqui de Portugal. Daremos continuidade a esta discussão, aprofundando a reflexão sobre o papel das corporações nestes domínios e vamos ter participantes da Argentina, da Espanha, Reino Unido e Portugal. Vai ser uma sessão sem dúvida nenhuma a não perder, até porque alguns dos elementos que já foram aqui aflorados durante esta sessão vão ser recuperados seguramente. Mais uma vez, se tiverem sugestões de temas que gostassem de ver debatidos nestes espaços, por favor, não hesitem em fazer-nos chegar essas sugestões, essas reflexões. Agradecer desde já a quem tem enviado os seus comentários, as suas sugestões, tem sido muito importante para nós e para conseguirmos seguir melhorando, consolidando este trabalho e ampliando este diálogo, não é? estas colaborações. Como sempre, o nosso agradecimento muito especial aos membros da Realimentar, que têm aderido fortemente a esta iniciativa da Actuar e da FIAN. Muito obrigada a participação hoje da Patrícia Fonseca, da FEC, membro da Realimentar, e claro, às nossas convidadas de hoje, a Custódia Correia, a Maria Emília Pacheco e a Flávia Castro, pelas vossas partilhas, pela forma tão genuína com que colocaram as vossas reflexões. Obrigada a todas, a todos os participantes que estiveram connosco. Contamos com vocês na próxima semana, mesma hora de sempre, 3 da tarde, aqui no Zoom. Obrigada.